Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu like no vídeo de hoje e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de batalha, hoje é dia de jogo do Cruzeiro. Então, chega logo de enrolação e simbora para mais um giro de notícias da Raposa. Então é isso, nação. Hoje é dia de Cruzeiro. Hoje é motivo de felicidade. E a gente espera que o Cruzeiro consiga ter uma sequência dentro de campo. O Cruzeiro que já tem praticamente um time escalado, mas há algumas dúvidas na cabeça do torcedor. Por exemplo, será que entra o Marcinho ou será que o nosso treinador vai dar a oportunidade mais uma vez para o atacante Eduardo? Até o momento, a provável escalação do Cruzeiro é com Fábio, Cáceres, Ramon, Eduardo Brock, Pereira, Adriano, Rômulo, Claudinho, Dudu ou Marcinho, Wellington nem fazendo aquela função de segundo atacante, aquele jogador mais centralizado atrás do atacante Marcelo Moreno lá na frente. Ou seja, Thiago vai para o banco de reservas, o nosso atacante Bruno José ainda não está 100%, então deve entrar no decorrer do jogo, como aconteceu na última partida do Cruzeiro. O Bruno José que durante esta semana fez aquele processo de recuperação, mas ainda não ficou 100%, e até por isso Bruno José vai entrar no decorrer do jogo, e vai ser muito interessante. Por quê, Renato? Porque o Bruno José tem uma explosão muito boa, ele tem a capacidade de botar fogo numa partida, porque ele é rápido, ele é muito driblador, é um cara que consegue desconcertar a defesa adversária. Então ter o Bruno José no segundo tempo não é tão ruim assim. Agora a dúvida mesmo fica, né, ali na ponta. Quem é que entra? O Marcinho, que não funcionou no último jogo atuando como ponta, ou o atacante Dudu, que é um atleta que gosta de atuar naquela posição, porém ainda não conseguiu render tão bem assim com a camisa do Cruzeiro. Eu daria outra oportunidade para o Dudu, porque o Marcinho caiu bem de rendimento e ele estaria se deslocando em uma posição que ele não se dá muito bem. Já ali na posição do Rômulo, já está na hora do Marco Antônio receber uma oportunidade no time titular do Cruzeiro. Com certeza o Vanderlei Luxemburgo está observando isso. E com certeza a hora do Marco Antônio receber a sua oportunidade vai chegar. Marco Antônio que vem crescendo de rendimento a cada partida que se passa. E como hoje tem jogo do Cruzeiro, vai ter também o nosso palpitão campeão, que está de volta. Por que está de volta? Porque tinha muito tempo que ninguém acertava o nosso palpitão campeão. Galera, seguinte, você que quer participar, vem aqui nos comentários, coloque seu palpite, também tem que colocar quem vai fazer os gols por parte do Cruzeiro. Se você aí de casa acertar, eu vou falar o seu nome no próximo vídeo do nosso canal. Eu quero saber se você vai ser o nosso mito da rodada. Lembrando a vocês também, ontem foi divulgado para nós de que os ingressos estavam esgotados, isso mesmo, ingressos esgotados. Mas o pessoal lá do Cruzeiro acaba de divulgar que teve um pessoal que desistiu e acabou sobrando alguns ingressos. Acho que é cerca de 40, 50 ingressos assim, no máximo para a esgotação final acontecer. Vamos aguardar. O Cruzeiro precisa da ajuda do torcedor, o torcedor já abraçou, vai estar hoje à noite lá apoiando até o final. Avante, Cruzeiro! Rumo à Série A, porque o nosso sonho não morreu. Enquanto tiver 1% de chance, nós vamos ter 99% de fé. Avante, nação! Essa notícia é para nós, mas não afeta o Cruzeiro de forma direta, e sim de forma indireta. Olha só, o Flamengo teve a sua liminar suspendida pelo STJD após as equipes do futebol da primeira divisão do futebol brasileiro ameaçar não entrar em campo neste final de semana. Ou seja, se elas não entram dentro de campo, não há pontuação, não há campeonato. Então o STJD se viu obrigado a ter que tirar, né, o que permitia o Flamengo ter público durante esse final de semana. O Flamengo vai continuar tendo público na Copa do Brasil, talvez também na Copa Libertadores, porém não vai ter neste campeonato brasileiro. Lembrando a vocês, só o Atlético Mineiro e o Cuiabá que não aceitaram isso, não fizeram este pedido. Renato, o que isso tem a ver com o Cruzeiro? Olha só, um dos fatos do Cruzeiro ter público dentro do estádio é falar, se o Flamengo pode ter público, por que o Cruzeiro também não poderá ter, entendeu? Se
os times da primeira divisão conseguiu derrubar a liminar do STJD, os times da segunda divisão também podem fazer o mesmo. Eles pediram, né, para que o Cruzeiro não tivesse público, até que todos também tenham público dentro dos estádios. Porém, nenhum deles ameaçou parar o Campeonato Brasileiro. Os times da primeira divisão falou: se o Flamengo entrar, eu não entro dentro de campo. Aqui na segunda divisão não foi feito isso, pelo menos até o momento, mas há um risco deles também não quererem entrar dentro de campo. E se isso acontecer, com certeza o STJD vai derrubar a liminar que permite o Cruzeiro ter público dentro do estádio. No jogo de quinta-feira não há mais como cancelar, eles podem fazer a birra que for, cancelar o que for. Como os ingressos já foram vendidos, o Cruzeiro vai entrar dentro de campo. Mas há um risco sim do Cruzeiro não ter público no restante da temporada pelo fato do STJD já ter cancelado a liminar ao Flamengo, então também poderia cancelar a liminar ao Cruzeiro. Isso se as equipes da segunda divisão insistirem bastante. Vamos aguardar. Hoje temos público dentro do estádio. No próximo jogo, só Deus sabe o que vai acontecer. Seguinte nação, vocês não vão acreditar o que o Vitória fez. Isso mesmo, Vitória, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vitória estava negociando a saída de um atacante para o Atlético Paranaense. Isso mesmo, o Vitória havia encaminhado a vinda de Pedrinho ao Atlético Paranaense, quase tudo certo. A saída já estava tão certa que o Vitória decidiu rescindir o contrato do jogador para adiar as documentações. Na fase final, as negociações com o Atlético Paranaense melou. Depois, o Atlético Paranaense percebeu que o Vitória já havia rescindido o contrato com o atleta. O Atlético Paranaense assinou com o Pedrinho a custo zero. E o Vitória não vai receber nem sequer um centavo. Isso mesmo, eu duvido vocês aí de casa não rirem disso. O Vitória rescinde o contrato antes de concretizar a venda do jogador. Acaba que você não pode pagar por um atleta se ele não tem vínculo com a outra equipe. Ele fica livre no mercado e o Atlético Paranaense contrata ele de graça. Eu fiquei na dúvida, será que era algum ex-dirigente do Cruzeiro que estava comandando a parte do futebol lá do Vitória? Porque vou te contar, desta vez eles se superaram realmente, cara. Isso é muita burrice para um profissional que trabalha na área do futebol. Seguinte, para o próximo jogo do Cruzeiro também temos uma lista de pendurados preocupante. Isso porque todo mundo já sabe, no final de semana, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro vai enfrentar o Vasco. Um horário que pode ser mudado, por causa que o Flamengo também jogaria nesse horário e complicaria muito para a polícia, né, ter que estar em 2 lugares diferentes, tem que deslocar muitos policiais. Agora, a informação que chega para nós é de que essa data pode ser modificada. Mas falando também da lista dos jogadores que estão pendurados para o próximo jogo, o Cruzeiro tem o zagueiro Léo Santos, o lateral esquerdo Matheus Pereira, o volante Adriano, o meio-campista Giovanni Picolomo, o meio-campista Marcinho e também o atacante Rafael Sobis. São jogadores que são considerados importantes, principalmente o Pereira, o Adriano e o Giovanni Picolomo. Todos eles estão pendurados, ou seja, se tomar mais um cartão amarelo, vai ficar fora do próximo jogo contra o Vasco. Qualquer desfalque, a não ser o Rafael Sobis, vai fazer muita falta no elenco do Cruzeiro. Seguinte nação, o ex-Cruzeiro Rodriguinho acaba de nos acionar na justiça, fazendo uma cobrança de mais de 4 milhões de reais. Isso mesmo, Rodriguinho, que é um jogador que ficou pouco tempo no Cruzeiro, ficou na temporada de 2019 e também uma parte da temporada de 2020 e fechou o contrato com o Bahia. Depois de assinar o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, o meia Rodriguinho ingressou com a ação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra o clube. A cobrança é no valor de 4 milhões e 160 mil reais, referente ao pagamento de direitos de imagem, coisa que também o Cruzeiro não pagou. O Cruzeiro tem uma dívida com o clube onde comprou o Rodriguinho, que era o Pirâmides, né, lá do Egito, e também tem uma dívida com o próprio jogador. Renato está preocupado com esta dívida? Não, vai ser apenas mais uma dívida na fila do pão. O Cruzeiro tem mais de 200 processos trabalhistas, tem mais de milhões e milhões de reais em dívidas, então não adianta ficar esquentando a cabeça, ficar preocupado, porque o Cruzeiro não vai pagar neste momento porque não tem dinheiro, é simples assim. O projeto do Cruzeiro para diminuir as suas dívidas é o projeto de clube-empresa,
que ainda não está 100% ativo dentro do clube. Então, Rodriguinho vai cobrar, vai ficar anos na justiça e o Cruzeiro, a ter dinheiro, não vai poder fazer nada a não ser adiar cada vez mais e mais. Vamos aguardar, porque o processo do Rodriguinho vai render ainda muita coisa no futuro. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Nação, precisamos do seu apoio para o nosso crescimento. Conto demais com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!